Olá, boa noite. Agora eu vou iniciar o segundo módulo da oficina de orçamento teatral da Lei de Incentivo Aldir Blanc, do edital Cultura Presente RJ. Nesse segundo módulo dessa oficina, nós vamos falar dos itens principais de uma produção teatral, ou seja, o que é imprescindível para um espetáculo acontecer. Esses itens, na verdade, pode variar um pouco de uma produção para outra, tá? Não é uma coisa que seja fixa, mas geralmente tem um padrão, tem coisas que tem em toda a produção e você já consegue ter um pouco dessa noção do que geralmente você usa. Quanto mais você for trabalhando, mais você tem essa noção de quais itens que toda produção vai ter. E o que você pode contar, o que você não pode, o que tem no teatro, o que geralmente tem nos teatros, o que não tem. Eu vou abrir aqui aquela planilha orçamentária que a gente trabalhou junto na primeira aula, que aí eu vou falar com vocês de item a item, vou falando um pouquinho de item a item dessa planilha, tá? Como eu falei na primeira aula, a gente divide aqui por módulos, né? Então, a gente vai falando por módulo cada um dos itens aqui. Vocês podem ver que essa planilha aqui eu peguei de um espetáculo grande, tá? Então, você vê aí que tem, 133 itens. Mas não necessariamente vai ter isso tudo de item num espetáculo, tá, gente? É isso que a gente vai ver agora. Quais são os itens principais? O que geralmente tem em todo espetáculo? Dramaturgia, tá? Dramaturgia é a peça escrita em si, né? O que geralmente... Essa dramaturgia, ela pode ser uma dramaturgia que já existe. Se for uma dramaturgia que já existe, você vai ter que procurar os órgãos responsáveis por essa dramaturgia, quem está responsável pela liberação dessa dramaturgia, e vai ter que pagar uma taxa pela dramaturgia para utilizar a dramaturgia, tá? E se não for uma dramaturgia já conhecida, se for uma dramaturgia que o conjunto, né, a companhia projetou ou que o diretor escreveu, não que você não tenha que pagar, você vai ter que pagar porque você vai ter que registrar essa dramaturgia junto com os órgãos reguladores, tá? Para poder estar tudo certinho, tudo regularizado, para você não ter problema no futuro de alguém se apossar e pegar essa dramaturgia e colocar lá, né, o nome e como se fosse da pessoa. Então sempre vai ter um processo aqui de pagamento, você vai ter que pagar ou para registrar a dramaturgia ou para utilizar a dramaturgia, a não ser que seja uma dramaturgia que já entrou no período de liberação, tá? É que igual música, né? Que você já esteja livre de impostos, assim. Então, a dramaturgia, geralmente, você vai ter um custo aí de registro ou um custo de utilização. E se for uma dramaturgia escrita, o ideal, mesmo que seja alguém do elenco ou a companhia que esteja escrevendo, o correto, o ideal seria que essas pessoas recebessem por esse novo projeto, por essa nova concepção, tá? Obviamente que na nossa cultura a gente não tem essa... Opa! Saiu aqui, vou retornar só um minutinho. Pronto. Erro de produção.
Como eu estava retornando aqui, geralmente a dramaturgia deveria ser paga sempre, tá? Mas, como a nossa, ainda no Brasil, a cultura do teatro não é uma coisa super disseminada, muitas vezes se abre mão desse valor de dramaturgia. A gente só coloca, muitas vezes, o custo que a gente vai ter, como eu falei, de liberação, de pagamento de registro, e não se paga, muitas vezes, a dramaturgia, mas deveria ser paga sempre, tá? Porque a pessoa teve o trabalho de realizar, né, de realizar esse projeto, de escrever essa dramaturgia. Pesquisador. Esse é um item que não necessariamente vai ter em todos os espetáculos, porque o pesquisador é a pessoa que pesquisa para montagem, né? É aquela pessoa que vai se interagir do assunto, vai pesquisar as curiosidades, vai pesquisar as coisas principais, que vai ajudar a formulação da dramaturgia. Esse item é um item geralmente para o espetáculo muito robusto, é um item para um espetáculo que é geralmente histórico, que precise muito de ser muito respaldado para ser montado, tá? Sempre existe uma pesquisa de qualquer espetáculo acontece, os atores pesquisam muito, o diretor pesquisa muito, mas ter um pesquisador para montar o espetáculo é um item que não é necessário em todo espetáculo, tá? Então vou marcando aqui com uma corzinha assim, para a gente lembrar quais são os itens que não são extremamente necessários, tá? Tradução de texto também não vai ser necessária sempre, porque nem todo espetáculo vai necessitar de uma tradução, né, de texto. Vai depender se vier de outro país ou não. Fora isso, não precisa. Mas a gente tem aqui porque tem textos que, às vezes, algum diretor viu lá fora, quer trazer aqui para o Brasil, então tem que ter a adaptação. E quando não é só a tradução do texto, como também registrar aqui no Brasil esse texto, tá? Tem que ter esse registro aqui no Brasil também. E para a tradução, tudo direitinho, para a gente fazer os pagamentos certinho com relação a esse texto. Então, a tradução de texto também não é um item super essencial, a gente só mantém aqui na nossa planilha por uma questão de lembrar, de saber que se tiver, a gente tem que, né, resolver. Direção artística. Direção artística sempre vai ter. Não tem espetáculo que não tenha uma direção. O diretor artístico, ele é a pessoa que é o maestro do teatro, é a pessoa que coordena todo mundo. É a pessoa que o produtor executivo fala, porque é a pessoa que o produtor executivo vai realizar os comandos do diretor artístico, vai fazer o que ele projetou para o projeto dele. O projeto não necessariamente é dele, pode ser mas geralmente tá? O diretor artístico é quem vai escolher os atores que vão participar. O diretor artístico vai escolher junto com a equipe, mas ele que vai coordenar como que ele vai querer figurino, como ele vai querer cenografia. Ele dá todas as coordenadas para todo mundo da equipe. Ele realmente é quem dirige tudo, tá? É o cabeça, geralmente, do projeto e, enfim, que faz o projeto acontecer. Assim, o projeto está na cabeça do diretor artístico, tá? E nós, como produtores, eu principalmente como produtora executiva, vou executar o que está na cabeça do produtor artístico. Eu tenho que entender o que ele está pensando, o que ele está projetando,
para onde ele quer que vá, qual o perfil que ele quer, para a gente poder coordenar e andar juntos sempre, tá? Produção e direção artística tá sempre junto, sempre conversando e sempre alinhando tudo. Mais à frente, nos próximos itens, vocês vão entender um pouquinho mais porque eu falei que a gente está sempre em contato e alinhando tudo, tá? Direção de produção sempre tem também. Às vezes, uma mesma pessoa exerce mais de uma função na produção, tá? A direção de produção geralmente é a pessoa que fala muito com o diretor artístico. Mas muitas vezes quem é a diretora de produção também é a pessoa que faz a produção executiva, tá? Dependendo do tamanho do projeto. Geralmente a direção de produção é a cabeça também da produção, é quem vai coordenar toda a equipe de produção, quem vai determinar e repassar as ideias do diretor artístico, como que o diretor artístico quer que o projeto dele seja executado. A direção de produção é quem vai ficar acompanhando de perto as planilhas orçamentárias para ver se não está estourando nenhuma rúbrica, se precisar, se tem como remanejar algum orçamento, alguma verba de alguma rúbrica para outra, vai acompanhar se o tempo de montagem de espetáculo, o tempo de produção está correto, se a equipe está seguindo o cronograma, é a pessoa que coordena, tá? A produção de todo o espetáculo. Cenógrafo é quem faz a parte de cenografia e quem conversa muito com a direção, né? Cria a cenografia, tudo com a direção. A cenografia, tudo é feito com o diretor, tá? O cenógrafo é quem monta o espetáculo, quem monta a parte da cenografia e o espetáculo, tá? Então, ele é um item essencial também. Ele geralmente vai ter em todo espetáculo. Só não se tem cenógrafo e espetáculo quando é uma coisa com uma verba muito restrita. Pode ser que aconteça que o espetáculo não tenha cenógrafo, que o próprio diretor artístico crie a cenografia dele. Pode acontecer? Pode. Mas isso são espetáculos muito pequenos, companhias muito pequenas que isso acontece. Geralmente o pessoal chama cenógrafo, faz um acordo, uma permuta, não sei, mas vê com alguém que esteja começando, mas geralmente o cenógrafo é um item importante. Não é essencial, porém é importante. Videografia, diretor de imagem. Esse item depende muito do espetáculo, tá? Vai ter espetáculo que vai ter esse item, vai ter espetáculo que não vai ter, mesmo sendo espetáculos grandes ou pequenos. Tá, o diretor de imagem se algum espetáculo tiver alguma projeção na parede de imagens, se for algum projeto, algum espetáculo que lide com imagens projetadas, tá? Então, se não for um espetáculo que tem imagem projetada, não vai ter isso aqui, independente de ser grande ou se for pequeno. Pode ser um projeto enorme e que não tenha videografia de diretor de imagem, tá bom? Iluminador. Iluminador é outro item que geralmente tem também em todo espetáculo. Porque é um profissional que entende muito dos equipamentos de luz que tem disponível no teatro, né? Que sabe o nome dos equipamentos, que conhece os equipamentos, é a pessoa que vai dizer qual a gelatina que você vai usar, o posicionamento do equipamento, é a pessoa que vai, se necessário, dizer qual equipamento pode substituir, dependendo do teatro que você vai montar. Então, é um profissional bem importante e que geralmente tem em todo espetáculo, iluminador, tá? É a pessoa que faz o mapa de luz do espetáculo,
ou seja, ele que determina quantos refletores vão ser usados, quais refletores vão ser usados, quais gelatinas. Vocês sabem o que é gelatina? Sabe o papel celofane que a gente põe na lâmpada para deixar colorido? É como se fosse isso, bem entre aspas, porque não chega nem perto de um papel celofane, uma gelatina, mas é um papel colorido que a gente compra para colocar nos refletores para dar o tom e a luminosidade que é necessária, né, para cada espetáculo. Então eles sabem a tonalidade de todas as gelatinas, os números, as marcas, enfim. Então o iluminador é e mapa de luz, ainda mais quando a gente vai trabalhar com espetáculos que lidam com muito, que vai fazer circulação, que vai trabalhar em vários teatros, e como a gente vai conversar no próximo módulo de como realizar um projeto sem ter 100% da verba, o iluminador é uma pessoa que faz a gente economizar, porque ele pode fazer um mapa de luz incrível, maravilhoso, e a gente às vezes está sem verba. Enfim, aí eu vou falar no próximo módulo como ele pode nos ajudar a economizar, tá? Como ele pode fazer com que o espetáculo não perca muito da sua qualidade, consiga manter a qualidade de espetáculo e, mesmo assim, né, consiga realizar os espetáculos e economizar na verba. Figurinista também é outro item que geralmente tem em todo espetáculo, mas o figurinista entra no mesmo quesito do cenógrafo. Muitas vezes, por uma questão de falta de verba, o próprio diretor escolhe as roupas, como que vai ser a composição do figurino, mas também figurinista também é outro item que a gente tem como economizar de várias formas. Então, é um item que geralmente a gente faz questão de ter, porque é uma composição de cor com a luz, que precisa ter muito cuidado, porque às vezes você está achando que vai botar um tom de roupa e você está lidando com um palco onde tem uma variação de luz muito grande. Então esse figurinista ele tem que conversar com o iluminador, ele tem que entender qual os tons de luz que o iluminador está colocando, qual o tipo de luz que ele está usando, se é mais amarela, se é mais branca, para fazer a composição desse figurino. Porque senão você vai colocar uma cor de figurino esperando uma coisa e você vai ter outro resultado quando esse figurino entra no palco, ele muda de cor por conta da luz. Então tem todo esse trabalho do figurinista, é muito importante. Então é um item importante, porém não é super mega. Pode ser que em espetáculos muito pequenos consiga se resolver com o diretor artístico, tá? Mas é um item importante que a gente geralmente quer ter e faz uma forma de ter, mesmo não tendo a verba. Mas aí a gente entra no próximo módulo, quando eu vier falando de todos esses itens novamente. Direção musical. Direção musical é um item que você não precisa. É um item que geralmente, quando o espetáculo, o próprio diretor do espetáculo muitas vezes já escolhe as músicas, ele mesmo faz a seleção das músicas que ele quer, e a gente usa, enfim, com o técnico de som, ele se resolve. Geralmente direção musical para espetáculos maiores, espetáculos que necessitam realmente uma direção musical. São espetáculos que têm uma verba maior, aí a gente tem direção musical que faz todo o trabalho de sonorização, de volume, e que faz com que fique uma coisa muito mais agradável para o público. Mas fora isso, não é um item super essencial. Produtor é essencial, mesmo que seja uma pessoa só que faça todas as funções. Mesmo que seja uma pessoa que seja diretor,
direção de produção, produtor executivo, produtor. Geralmente, é muito difícil você ter só uma pessoa na produção, ainda mais quando o espetáculo está acontecendo, quando a gente já está no teatro. Porque é preciso ter uma pessoa na coxia, lá nos bastidores, vendo o que está acontecendo, se está tudo certo, som, luz, os atores chegaram, e precisa de uma pessoa lá em cima, geralmente, junto à bilheteria, na entrada do teatro. Então, assim, na pré-produção, dependendo do tamanho da produção, se for uma produção pequena, pode ser uma pessoa só. Mas, quando na estreia, pré-estreia, próximo da estreia do espetáculo, sempre é bom você colocar um assistente de produção, ter mais uma pessoa na produção, para fazer a temporada. Pelo menos na primeira temporada, até você pegar o jeito do espetáculo. Porque até o espetáculo se ajustar, demora um tempo. Não é estreou, tá pronto, tá lindo. Muitas vezes tem ajustes finos, ajustes que são necessários serem feitos, e às vezes o diretor ele precisa da produção ali do lado para mostrar, para dizer, e às vezes a produção está lá em cima na bilheteria, então precisa, geralmente é bom ter 2 pessoas de produção quando o espetáculo estreia, então é um item essencial. Muita gente, que acontece? Opa, essencial não é vermelhinho. Deixa eu voltar aqui. É um item essencial. Muitas vezes acontece também da própria companhia se produzir, os próprios atores fazerem ali a pré-produção, mas na hora que o espetáculo inicia, geralmente precisa de uma pessoa só, mesmo que seja um ator que esteja fazendo a produção, mesmo que não seja um produtor mesmo que esteja fazendo, seja alguém da companhia, geralmente essa pessoa só tem essa função. Ela tem a função de produzir, tá? Ela não consegue exercer mais de uma função, às vezes até consegue, mas fica geralmente uma coisa muito exaustiva, muito cansativa. Quem tenta fazer, a maioria das vezes, no próximo espetáculo, desiste, chama alguém, porque é o que eu falo, é fácil, produção não é uma coisa de bicho de 7 cabeças, mas o problema de produção é que são milhares de coisas fáceis acontecendo ao mesmo tempo. Então você precisa estar ali para resolver essas coisas, não tem como você ser a pessoa do artístico que está pensando artisticamente, prestando atenção na questão de luz, som, figurino, cenário, que é uma coisa que faz o espetáculo acontecer, e tem que estar resolvendo o problema de bilheteria que deu de sistema, problema de lâmpada que queimou e tem que sair correndo para comprar, de gelatina que veio da cor errada, enfim. Uma série de pequenos problemas que acontecem, que o líquido da fumaça que acabou e ninguém avisou, essas coisas que acontecem e que você tem que resolver, a produção tem que resolver. Então, é importante ter uma pessoa só nessa função de produção. Diretor técnico. O diretor técnico é uma pessoa que coordena os técnicos. Não é uma pessoa extremamente essencial, tá? Porque ele vai ficar responsável pela parte técnica no geral. Tipo, queimou alguma coisa, ele vai resolver. Fazer o teste de som, de luz, ver se todo o equipamento está funcionando, ver se está tudo ok. Aí a produção executiva chegou, ela vai no diretor técnico e pergunta: e aí, direção? Aí, tá tudo bem? Tá tudo funcionando? Tudo testado? Tudo bem, tudo testado. Isso, como sempre estou falando, espetáculos maiores, que tem uma robustidade, um conforto para ter esse profissional. Não tendo esse profissional, o próprio produtor faz isso. O próprio produtor chega e resolve essa questão de se está tudo testado, tudo lindo diretamente com os técnicos. Porque geralmente são espetáculos menores que não precisam dessa pomposidade toda de ter um diretor técnico, uma pessoa responsável. Geralmente, diretor técnico é quando você tem muita coisa para ser vista, entendeu?
fora isso, não tem necessidade. Diretor assistente é a pessoa que vai... É o assistente de direção, geralmente, né? Diretor assistente é o que, tipo assim, o diretor que vai estar geralmente nos ensaios, os dias que o diretor não puder, ou o diretor artístico não puder estar, o diretor assistente vai estar. Quem ajuda o diretor na coordenada com os atores. Geralmente, diretor assistente e também é espetáculos muito grandes que você tem, tá? Não é o item essencial. Então, não tem por que você manter esse profissional. Assistente de direção. Assistente de direção é quem fica ali do lado do diretor, sempre ajudando ele a fazer as anotações e as demandas dele, tanto para os atores quanto para a produção, e fazendo os ajustes finos que o diretor artístico pede. A assistente de direção geralmente tem, mesmo que seja uma pessoa que tenha mais de uma função, mesmo que seja um ator que esteja em cena, porque geralmente o diretor artístico ele tem essa necessidade de troca, quando a gente troca, quando a gente conversa com outra pessoa, flui as ideias, né? Isso ajuda muito, assim, a fluir as ideias. Então, é uma função importante, assim, de ter. Não necessariamente vai ter um custo a mais, enfim, mas isso aí pode entrar no outro módulo. Mas geralmente, um assistente de direção geralmente tem, porque o diretor artístico ele precisa dessa pessoa para trocar, para anotar as coisas para ele, para ajudar ele a dirigir, tá? A assistente de produção é importante também, como eu já falei na produção, lá em cima, porque principalmente quando em estreia de espetáculo, tá? Porque quando você está estreando o espetáculo, é sempre bom você ter 2 pessoas. É muito difícil você conseguir produzir qualquer coisa só com uma pessoa. Geralmente você precisa de 2. Consegue? Óbvio que consegue. É possível, mas sempre fica muito pesado ser só uma pessoa. E essas questões que eu te falei, você está lá em cima, resolvendo a entrada de público, resolvendo coisas muito técnicas, e deu um problema lá no espetáculo, não tem como você estar nos 2 lugares. Então, você tem que ter minimamente um assistente de produção para você conseguir ter essa dualidade. A produção está em 2 lugares, em 2 ambientes, tá? Maquiador é um item completamente indispensável. Geralmente os atores, geralmente na formação deles, eles já aprendem, geralmente eles têm algumas aulas de maquiagem artística e eles aprendem a se maquiar, porque é a vida deles, né? Onde são palhaços também, então eles já têm essa vivência de maquiagem. O porquê maquiador? Porque uma maquiagem de palco geralmente é uma maquiagem diferenciada, não é uma maquiagem igual que você faz do dia a dia, por uma série de questões de luz, como eu já falei. Por exemplo, você põe uma maquiagem que ficaria super forte no seu dia a dia, que de repente para você ficaria muito tchan, e no palco, quando você sobe no palco, joga a luz na cara da pessoa, é como se ela tivesse com um delineadorzinho, sabe? Então é uma maquiagem diferente, tem que ter uma preparação ali de pele sempre, de maquiagem. Muito difícil um ator subir no palco sem nada no rosto, senão ele fica muito apagado quando a luz estoura nele. Muitas vezes esse maquiador, às vezes, ele vem só na pré-produção, ele ensina os atores muitas vezes a fazer a maquiagem. Ele não vai ser uma pessoa que vai estar lá todo dia maquiando, tanto é que aqui na unidade muitas vezes vai ser uma verba, tá? Que não vai ser um valor mensal, nem uma diária, vai ser uma verba. Ele vai vir, ele vai entender, por exemplo, geralmente o maquiador entra depois que já determinou luz, depois que já determinou figurino, vem maquiador para entender, né? E para fazer testes de luz, de tudo, e entender qual maquiagem que vai conversar ali com toda a composição que já está sendo criada.
Então, e é isso, e ensinar o ator a fazer a maquiagem. Os atores geralmente sabem fazer maquiagem. Homens e mulheres, não só mulheres, tá, gente? Eles sabem fazer. Porque é isso, ainda mais ator de teatro, é um ator que se vira nos 30. Então ele sabe, geralmente ele tem múltiplas funções, ele sabe fazer, eles são técnicos, eles são tudo. Então, quando tem essa pessoa aí de maquiagem para ensinar, para mostrar, demonstrar, ótimo, lindo, maravilhoso, eles adoram, a gente também, a produção adora, mas não, quando não tem, eles mesmos sabem fazer. Aderecista é basicamente bem parecido com o maquiador. Vai ter só espetáculos grandes, faz adereços, né, de composição e tal, mas como eu falei, os próprios atores muitas vezes eles têm essa habilidade, eles sabem fazer, e aderecista geralmente vai ser mais espetáculos bem maiores mesmo, que a gente vai precisar. Preparador vocal. Preparador vocal geralmente se usa quando tem música. Musical, tem muito preparador vocal, ou é isso, quando algum espetáculo grande também. Fora isso, os próprios atores também sabem fazer o aquecimento de voz deles, tá? Não sendo um musical e não sendo um espetáculo num mega... Se for um espetáculo no mega teatro, vai ter microfone, tá, gente? Tem um microfone no palco, aquele microfoninho que coloca aqui assim, não sei se vocês já viram. Vai ser microfonado, tá? Mas, de qualquer maneira, eles têm que fazer a preparação vocal, porque eles ficam muitas horas ali falando, né? E mesmo tendo microfone, eles têm que ter uma imposição de voz muito forte. Então, é necessário, sim, necessário não é essencial ter preparador vocal, tá? Porque os próprios atores, eles já sabem fazer esse aquecimento de voz, eles sabem o exercício, geralmente é isso, eles aprendem, na prática eles aprendem também na formação deles, os exercícios de aquecimento de voz. Preparador corporal também é uma coisa, um item luxuosíssimo, que é maravilhoso quando tem. Os atores amam, seria importantíssimo todos terem, porque é um aquecimento, né, do corpo para entrar no palco, mas todos eles também sabem fazer essa preparação corporal, tá? Então, não é essencial ser feito ter um profissional ali para fazer a preparação corporal. E esses dois itens, gente, são dois itens que muitos deles eles fazem isso também, assim, eles já dão aula, eles sabem fazer, são profissionais disso. Então, eles mesmos fazem neles e eles acabam passando para os colegas que às vezes não têm tanta experiência, eles fazem em grupo, então, assim, não é um item, fora espetáculos grandes, pomposos, companhias muito grandes, não é um item essencial. Preparador corporal oficina também. Isso aqui eu peguei um espetáculo grande de propósito, porque tem essas pequenas coisas que você não vê geralmente, tá? Não é um padrão, de propósito para a gente ver como um espetáculo pode ter milhares de coisas que a gente nem imagina. Preparação corporal, oficina, é uma oficina que ele é feita, né? Enfim, para entender o corpo dos atores, ver como o corpo dos atores está preparado para aquele espetáculo, se está conversando, se a movimentação que eles estão fazendo está conversando com a proposta de espetáculo, isso tudo. Então, nada disso aqui, ó, preparador corporal, oficina, isso aqui é programação, né? Oficina máximo seria uma outra oficina. Nada disso é essencialíssimo. Ó, pra vocês verem, agora a gente vai entrar aqui, ó, no campo de elenco. Pra vocês verem como esse espetáculo que eu peguei, essa base dessa planilha é grande, ó. Nesse aqui nós temos 25 atores, fora atores de figuração,
banda marcial e atores de núcleo e atores convidados. Então, foi um espetáculo bem grande. Então, por isso que tinha toda essa demanda e toda essa concentração de itens, tá? Nesse espetáculo. Então, aqui o ator é essencial. Aí vai ter espetáculo, tem um ator, 2 atores, tá? A questão da verba aqui, você vai combinar com ele se é mensal, se é diária. Geralmente, ator, eles uma forma de economizar, vou falar no outro, como que a gente economiza aqui com os atores, como que a gente faz muitas vezes com eles. É isso, aqui na parte de elenco varia muito, né? Essa questão dos atores. Produção, vamos lá, a parte de produção. Cenografia. Cenografia que está aqui na parte de produção, na verdade, é efetivamente o pagar, tá? É a produção da cenografia, não é o cenógrafo. Então, cenografia vai ter, mesmo que você não tenha cenógrafo, a cenografia vai ter, certo? Você vai ter que montar um cenário, mesmo que seja um cenário mínimo, tipo um banco. Tem espetáculo que o cenário é um banco, tá tudo bem, mas vai ter. Figurino também vai ter, que é isso. A não ser que os atores entrem pelados, pode ser, mas vai ter um figurino, tá? Então, efetivamente, não é o figurinista aqui, é o figurino, tá? É a aquisição do figurino. Efeitos especiais é que tem espetáculos que tem efeito especial no meio do espetáculo. Existem milhares de efeitos especiais que um diretor pode ter, não é pirotecnia, tá? Que a gente está falando aqui, tipo fogos, indoor, não é isso. Alguma coisa que cai do teto, uma mala que roda sozinha, isso tudo gera um custo, tá? Às vezes, o diretor quer que tenha uma movimentação mecânica no meio do espetáculo, onde as pessoas não percebam que tem não quer uma pessoa mexendo, quer uma movimentação de algum elemento mecânico, de forma mecânica. Enfim, qualquer efeito que seja fora do normal, vamos dizer assim. Esses efeitos especiais não é o item essencial, tá? Ele não vai ser todo espetáculo que vai ter e nem exigir esse tipo de coisa. Adereço a objetos de cena. Isso geralmente tem. É um item que geralmente tem em todo espetáculo. Todo espetáculo tem algum adereço, algum objeto de cena, mínimo que seja. Muito difícil não ter. Pode ser que não tenha, ou que tenha alguma coisa bem baratinha, mas muito difícil não ter, tá? Edição de vídeo. Edição de vídeo, acredito eu que muitos vão dizer assim, isso não é essencial. Mas é essencialíssimo. Edição de vídeo não pode tirar. Aí entra naquele quesito que eu falei, que aqui a produção executiva, o produtor tem que chamar a atenção. Aí o diretor fala assim, não, vamos tirar isso aí que eu quero fazer um efeito especial com esse dinheiro. Não pode, gente. Porque assim, edição de vídeo é a sua comprovação do trabalho feito. Então tem que ter. Você tem que, mesmo que seja uma coisa muito básica, uma câmera aberta, gravação total aberta lá atrás, no último banco do teatro, mas você vai ter que ter uma pessoa para fazer essa edição, para fazer essa gravação, para fazer essa edição, vai ter que ter esse trabalho, tá? Então não tem como tirar, é o item essencial. Insumos de montagem. Quando você vai montar um espetáculo, você tem que contar que você vai gastar dinheiro nessa montagem. É um mínimo, assim, que é a alimentação da equipe no dia da montagem. Vai surgir de você precisar ir correndo na lojinha comprar fita Hellman,
que é abraçadeira. Vai acontecer de... Olha, já aconteceu de tudo que você possa imaginar, mais um pouco. Enfim, das mais básicas às mais complicadas vão surgir questões. Então você tem que contar com esse insumo de montagem. Não dá para você excluir eles ou fingir que ele não existe. Porque é isso, queimou uma lâmpada. Se queimar uma lâmpada de um refletor é caríssimo. Uma lâmpada é cara. Você não vai achar fácil. Você vai ter que pegar um Uber para ir lá em São Cristóvão, para ir lá não sei aonde, para pegar a bendita da lâmpada que queimou, tá? Gastos de viagem e pesquisa. Esse aqui não é um item essencial. Esse aqui geralmente é para espetáculos grandes, pomposos, que vai fazer uma viagem para fazer as pesquisas necessárias que a gente falou lá em cima dos pesquisadores, tá? Mas não é um item super mega essencial, necessário na vida de um espetáculo. Locação de espaço. Locação de espaço depende muito da companhia, depende muito do espetáculo. Geralmente precisa usar locação de espaço para ensaio. Já aconteceu, já trabalhei com companhias que estavam em casa, que alguém tinha um espaço em casa para ensaiar e conseguia fazer esse ensaio nesse espaço de casa e não tinha um gasto, tá? Mas geralmente você vai precisar alocar um espacinho para ensaio, para o pessoal ensaiar, tá bom? Montagem de cozinha para esse espetáculo. A gente teve que fazer uma montagem porque era muita gente e a cozinha não dava conta. Então a gente montou uma cozinha para dar conta da alimentação da galera, que era, vocês poderem ver, era uma galera grande. Então a gente não é nem um pouco necessário. E material de reposição e consumo gastos no geral, tá? Aqui é só na montagem, porque na montagem tem um específico para montagem e tem aqui material de reposição e consumo. Porque montagem geralmente é quando aparecem as coisas. Você começa a montar, você se programa, você compra tudo, não sei o quê. Aí na montagem é quando as coisas aparecem, que tem que comprar, que tem que fazer, que está faltando. A gente tenta minimizar, obviamente, isso ao máximo, mas a gente tem que prever que pode acontecer. E materiais de reposição e consumo no geral, tá? Não é só na montagem. É tipo, maquiagem. A maquiagem do ator tá acabando. Ou ele usa muito, sei lá, aquele pancake. Precisa usar pancake, dele tá acabando. Então, você tem que ter essa verba para fazer essa reposição. Você tem que ter é como se fosse uma verba extra de produção. Isso aqui tem que ter, não tem como. Você pode ser a cara mais programada da face da Terra. Você pode... Que imprevistos acontecem, você tem que contar com eles. E não tem como resolver imprevistos sem dinheiro. Você tem que ter um dinheiro reservado para resolver os imprevistos, principalmente em espetáculos que estão iniciando. Espetáculos que você está estreando pela primeira vez. Vai acontecer uma série de coisas, isso é certo, até o espetáculo se ajustar. Depois, geralmente, da primeira, segunda temporada, o espetáculo fica bem redondinho, aí começa a diminuir bastante a quantidade de imprevistos que acontecem. Mas sempre é bom você ter essa verba separada, tá? Técnica e equipamentos. Técnica, item essencialíssimo num espetáculo, tá, gente? Como que funciona? Não sei se vocês conhecem teatro, mas como que funciona? Você tem um técnico do seu espetáculo, tá? E você tem um técnico do teatro. Dependendo do espetáculo, e dependendo da casa também, porque tem teatro que não deixa você contratar o técnico da casa, você pode contratar o técnico da casa para fazer algumas coisas na sua produção. Mas, geralmente, os teatros não permitem, tá, que isso aconteça. Geralmente, você tem um técnico
do teatro, eles têm o técnico de som e o técnico de luz. E você vai ter que levar o seu técnico de som e o seu técnico de luz, tá? Então vamos lá. Técnica e equipamento. Equipamento de luz. Equipamento de luz, geralmente teatro tem, tá? Mas a maioria das vezes a gente tem que alugar ainda muitas coisas. Então, ele tem que não se mexe, tem que ter uma verba para equipamento de luz. Equipamento de som, já não necessariamente. Geralmente o teatro tem e a gente consegue adaptar ao equipamento do teatro, tá? A não ser que seja um som de um espetáculo muito, muito elaborado, assim. Fora isso, geralmente equipamento de som você não precisa alugar. Agora, equipamento de luz, mesmo o teatro tendo equipamento, a gente precisa alugar, geralmente, tá? Equipamento de multimídia, que é refletor, essas coisas. Refletor não é de luz, né? Projetor, desculpa. Depende do espetáculo. Às vezes pequeno precisa, às vezes grande não precisa e vice-versa. Então não é um item essencial. Locação de gerador. Locação de gerador não é um item essencial. Por quê? Geralmente depende do espaço que você está. Os teatro que é teatro mesmo, você não vai precisar locar um gerador. Você vai precisar locar um gerador geralmente se você montar em um espaço que não é teatro. Por quê? Os equipamentos de luz de teatro são muito pesados. Eles puxam muita luz, não é luz de LED, é aquela luz amarela antiga. E luz de LED geralmente ainda não se adaptou bem para o teatro, não sei, até há pouco tempo não tinha. Assim, o pessoal do teatro gosta daquele equipamento mais pesado e aquele equipamento puxa muita luz. Então, dependendo de onde você monte, onde você consiga montar o espetáculo, você vai ter que contratar um gerador. Fora isso, teatro mesmo, que é equipado com teatro, eles já são totalmente preparados, a casa, para aguentar a luz, então não precisa. Infraestrutura técnica também não é um item essencial. Você levar, além disso que eu falei, o técnico da casa, já vai ter o técnico da casa e o técnico que você vai levar. A infraestrutura técnica, quando o espetáculo é muito grande, você precisa de uma equipe técnica muito robusta, tá? Iluminação, lâmpadas. Lâmpadas é uma coisa que você tem que ter verba. É preciso ter verba para lâmpadas. Lâmpada é uma coisa que queima, e quando você aloca um equipamento, você testa todo o equipamento e a lâmpada vem funcionando, você tem que devolver com a lâmpada funcionando. Ou seja, se alguma lâmpada queimar enquanto o equipamento está sob a sua responsabilidade, você tem que adquirir, comprar outra lâmpada. E essas lâmpadas, como eu falei um pouquinho lá atrás, são caras. Não é barato uma lâmpada, dependendo do equipamento. Geralmente, todos eles têm uma média aí de R$80. A média de mais ou menos de 80 a 100 reais cada lâmpada. Então, você tem que prever aí de uma, sei lá. É normal queimar, Renata? Não, não é normal. É comum. Todo espetáculo queima? Não. Essas lâmpadas duram bastante, mas acontece. Então, você tem que prever um valor para, se for acontecer da lâmpada queimar, você ter como repor essa lâmpada. Ok? Apoio técnico. Produtor de set. Produtor de set, geralmente, é um nome que você escuta mais em cinema, né? Que é o produtor que fica ali no set tomando conta de tudo que está acontecendo no set. Todas as solicitações que acontecem dentro do set, as pessoas pedem para o produtor de set. Ele é o responsável de manter silêncio, manter ordem, manter tudo. Nesse caso aqui, como eu falei, um espetáculo muito grande, tinha um produtor de set que fazia essa função, tá? Mas não é uma função comum, corriqueira dentro do teatro. Só nessa companhia que eu vi essa função, na verdade. Então, assim, não é um item essencial, tá?
pro teatro. Operador de luz tem que ter uma pessoa de operador de luz. Às vezes, como eu falei já lá, algumas situações, é o assistente de direção que vai fazer a operação de luz, tá? Mas assim, tem que ter um operador de luz. Alguém vai ter que ser operador de luz. Operador de som, mesma coisa. Tem que ter uma pessoa que vai operar som. Dependendo do espetáculo, se for um espetáculo muito simples de operar, a pessoa até consegue operar a luz e o som ao mesmo tempo. Mas assim, tem que ser muito fácil. Muito fácil. A pessoa tem que ser bem sagaz, tá? Muito difícil você conseguir operar as duas coisas ao mesmo tempo. Operador de vídeo vai ser só em casos de equipamentos de multimídia, tá? Operador de vídeo também você vai precisar para filmar o vídeo, como eu falei lá atrás, que você precisa fazer uma filmagem, mas assim, vai ser uma diária máxima, assim. Então, você não precisa. Operador de vídeo para o espetáculo, você não precisa, não é um item essencial. Você só vai precisar se tiver multimídia, geralmente espetáculos muito grandes. O técnico é o técnico geral, também não é um item essencial. Por quê? Geralmente, o operador de luz, se não for o assistente de direção, o operador de som, se não for alguém da companhia, ele é técnico, tá? Então, ele vai saber, se der algum problema, resolver. Mas você ter um técnico aleatório, tipo assim, ter uma pessoa, um técnico para resolver coisas, está ali só para se der algum problema resolver, não é o item essencial. Isso aqui eram 2 itens muito particulares desse espetáculo, tá? Eu esqueci de tirar aqui para vocês, desculpa. Esse aqui também é um item bem particular do espetáculo. Montagem de luz, eletricistas e desmontagem de luz. A montagem de luz, geralmente, quando o espetáculo é pequeno, geralmente é uma pessoa só que faz tudo. A pessoa que monta é a pessoa que opera, que é a pessoa que desmonta, tá? E é um técnico de luz que faz tudo isso, não é o iluminador. Pode ser que o cara dê uma de iluminador também e junte mais uma função. Mas geralmente quem é técnico e quem é iluminador, que guia, não sei o quê, são funções diferentes. Mas pode ser que seja a mesma pessoa, que seja iluminador, técnico de luz, que faça a montagem e a desmontagem, tá? Então é uma pessoa fazendo 4 funções. No teatro tem muito disso, né? Você tem uma pessoa que essa pessoa exerce várias funções. E isso entra naquele quesito de como a gente pode realizar o projeto, né, sem ter 100% da verba. Porque se você for pagar 4 pessoas, sempre vai ficar mais, né? A gente vai falar na próxima aula. Então, é essencial ter alguém de montagem de luz, mesmo que essa pessoa não seja a pessoa que vai operar. Você vai precisar de alguém que monte a sua luz, porque assim, operar a luz pode até ser o assistente do diretor, mas o assistente do diretor, ele muito improvavelmente vai ser uma pessoa que sabe montar a luz, tá? Você vai ter um técnico, vai precisar de um técnico para fazer essa montagem, é um item essencial. Eu botei em vermelhinho, mas ele é um item essencial. A desmontagem de luz é a mesma coisa, você vai precisar. Até porque tem que ser uma pessoa que entenda que para não queimar o equipamento, é um equipamento sensível, frágil. Como eu falei, cada lâmpada que queimar é 80 a 100 reais, 150 reais, dependendo do equipamento. Então tem que ser. É um item que você tem que gastar um dinheiro, tem que pagar, tem que ser uma pessoa que entenda mexer ali. Bilheteiro, nesse espetáculo em si, precisava ter um bilheteiro porque, da mesma forma que precisou ter um gerador, não era um espetáculo, um lugar onde era teatro, né? Já preparado. Geralmente, teatro ele já tem esse serviço, então você não precisa se preocupar em contratar um bilheteiro, tá? Vamos lá para a parte de logística. Alimentação, ensaios.
Alimentação e ensaios é essencial. É, assim, é bom ter, mesmo que seja um cafezinho, mesmo que aí a gente vai entrar depois no aquisito de como economizar aqui, mas tem que ter alguma coisa, gente. Tem que ter um biscoitinho com café. Os atores geralmente eles ensaiam durante muitas horas. Não é um ensaio de 2, 3 horinhas. Vai ser no mínimo de 4 a 6, 4 aos poucos, mínimo é 6 horas que eles ensaiam. Então, assim, tem que ter alguma coisinha ali para eles beliscarem. Quando eles entram no processo de ensaio, de criativo, não dá para ficar saindo para ir na esquina comer, sabe? Então a produção tem que ter esse cuidado de cuidar dos atores, de ter uma água, um café, um biscoitinho para eles se alimentarem, tá? A alimentação temporada, nesse caso aqui tinha por causa da questão toda que eu já comentei, mas não é um item essencial. Que aí quando você está em temporada, o ator ele vai lá para fazer o espetáculo. Então ele chega no máximo 2 horas antes do espetáculo, tá? Máximo, isso geralmente atores que gostam de fazer toda a preparação corporal, de voz, isso varia muito de ator para ator. Muitos atores não gostam nem de comer antes de entrar em palco, só comem, assim, não gostam de comer em cima, né? Eles comem em casa e gostam de depois só se alimentam após. Então, em temporada, você não precisa ter essa preocupação de ter nada, assim, uma água, um café, e é isso. E depende muito também dessa questão do café aí, tem que até ver que tem diretor que nem gosta que tenha café, tá? Mas não é o item essencial. Hospedagem internacional, muito menos, né, gente? Isso aqui, passagem internacional também é uma coisa que só espetáculo grande. Diárias de viagem, isso quando a pessoa vai fazer pesquisa lá fora, alguma coisa assim. Carregadores. Carregadores, seria lindo, maravilhoso, incrível se todos os espetáculos pudessem ter. Porque é isso, aí entra, todo mundo carrega, gente. Ator carrega, produção carrega, não tem critério. Então não é um item essencial, tá? Espetáculo pequeno, todo mundo faz tudo. Transporte local também, geralmente não é um item essencial. Segurança também, geralmente o teatro tem, isso aqui era, como eu falei, era um espaço que não era teatro, recepcionista ou atores também. Isso aqui era uma verba que colocava para se precisar. Se um ator está muito atrasado, tem que pagar um Uber ou alguma coisa. Serviço de limpeza, geralmente o teatro fornece. Ó, você vê como tem coisa aqui que geralmente a gente não tem em teatro, mas esse espetáculo aqui era um espetáculo muito grande. Então e era um espaço que precisava de uma montagem geral, assim, porque o espaço não era um teatro. Então é isso, ó. Tem caçamba de lixo, gradil, bar montagem, bilheteria, espaço físico. Tudo isso, assim, não é igual como você está lidando com um teatro, porque o teatro já tem tudo. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Você não precisa se preocupar em como montar um camarim, sabe? O teatro já vai ter um camarim. Nada disso aqui vai ser item essencial no quesito quando você está montando um espetáculo dentro do teatro, tá? Comunicação. A gente já tá. Lembra que eu falei que tinha 133 itens e já está no final, gente. Ó, falta um pouquinho. Comunicação. É muito importante ter comunicação, ainda mais se for projeto incentivado, tá? Você precisa, existe geralmente uma porcentagem que você precisa colocar para a comunicação. Então, assim, a programação visual do projeto é essencial, muito importante, tem que ter, sempre vai ter que precisar fazer uma comunicação visual do projeto, não tem jeito. Projeto mínimo que seja, vai ter que ter programação visual. A assessoria de comunicação também é muito importante, porque a assessoria de comunicação, ela faz a divulgação do espetáculo. Ela que coloca nas mídias,
ela que consegue, ela faz o release do espetáculo, ela que consegue divulgação gratuita. Então, assim, é um dinheiro que vale a pena, tem que ter, entendeu? Até porque lá na frente, na prestação de conta, você vai precisar provar isso aí, provar que teve divulgação, tá? Esses itens aqui eram bem específicos desse espetáculo, tá? CNP era o quê? É um setor que cuida só do público lá, no caso, tá? Então, é um setor que cuida só do público, que, depende do tamanho da produção, a própria produção toma conta disso aqui, tá? Mídia impressa, sair nos jornais, essas coisas, né? Isso aqui, na verdade, você vai ter que mensurar isso aqui, mas geralmente a assessoria de comunicação, de imprensa, né, que vai fazer isso aqui acontecer, tá? É importante, tem que ter, mas não necessariamente você vai gastar um valor fazendo isso. A assessoria vai conseguir, mas, tipo assim, você tem que ter uma noção de quanto que você essa divulgação vai ter que custar, qual o custo disso, tá? Os DO não é super essencial, depende muito do espetáculo. Programa também, hoje em dia, ainda mais com pandemia, é bom fazer, as pessoas gostam, mas essencial não é. Cartaz também não é uma coisa super mega essencial. Tudo isso, gente, ajuda a divulgar, mas essencial não é. Hoje em dia não é, ainda mais com as mídias, Facebook, Instagram, essas coisas, eu acho muito mais efetivo do que você fazer flipper de cartaz, tá? Banner fachada, isso aqui vai depender de teatro para teatro, mas geralmente é exigido, tem que ter. Você vai ter que fazer um banner para colocar na fachada do teatro, tá? Divulgação digital é uma coisa que aí, por exemplo, se você não tem busdom, não tem programa, não tem cartaz, não tem flipeta, vai ter que ter divulgação digital. É importante para você chamar seu público. Distribuição de cartazes e flipetas também passa a não ser tão já, né? Foto e vídeo de divulgação tem que ter, não tem jeito, porque para você fazer a programação visual, para você fazer a banner na fachada, você vai ter que ter isso aqui. E para você fazer assessoria de comunicação, você provavelmente vai ter que ter um vídeo de divulgação do espetáculo, tá? Então tem que ter. Registro fotográfico também, você vai ter que fazer pelo menos um, não tem jeito. Registro videográfico, você vai ter que fazer pelo menos um, para comunicação. Clipagem. Geralmente você paga, você faz um pacote com quem vai fazer assessoria, tá? Você vai ter que pagar a clipagem para depois você provar a divulgação do seu projeto, do projeto acontecido. Transporte para as escolas não é um item essencial, isso aqui era um item muito específico da CNP, tá? E projetos, imprimir o projeto para fazer a captação. Aí depende muito. Por exemplo, se você está você está focado em edital, geralmente edital você não precisa do projeto, um projeto em si impresso. Mas se você vai buscar seus patrocinadores, é bom você ter projetos impressos para você entregar para eles, tá? Gastos administrativos, despachante para legalização. Isso não é super essencial, geralmente quando você está fazendo dentro de um espetáculo, dentro de um teatro, ele já tem a liberação, e a liberação que você precisa para teatro, a própria produção faz. Gastos de captação, isso, se você for fazer uma captação porta a porta, é bom você contar, mas essencial não é. Controle financeiro, isso que eu falei, vai depender. Se é um espetáculo muito grande, com muitas questões, é bom ter um controle financeiro, porque só a produção executiva não vai dar conta. É muita coisa, vocês estão vendo. São 130 itens para administrar. Então, assim, é bom ter essa conversa com o financeiro, mas
não sendo um espetáculo tão grande, a própria produção consegue fazer esse controle. Relatório e prestação de contas, isso tem que ter, é essencial. Porque, ainda mais, mesmo não sendo um projeto patrocinado, é sempre bom você fazer a prestação de contas para mostrar, né, quanto custou, para você ter esses dados também e essas informações, sabe? Assistente administrativo também é algo que não necessariamente você vai precisar ter, tá? Isso aqui é espetáculos grandes, assessor contábil e jurídico a mesma coisa. Isso aqui é só para espetáculos e companhias grandes, que geralmente tem. Seguro, você não precisa se preocupar. Agora, uma coisa que você precisa se preocupar é a tarifa bancária. Precisa contar com elas. Se você vai ter tarifa bancária, isso tem que estar na sua planilha. Captação é a porcentagem de captação, aí geralmente é 10%, né, a captação, mas aí não sei quem pode ter sido diretor, isso varia, mas todo projeto dentro de lei tem a captação, tá? E impostos, se você for pagar algum tipo de imposto de nota, alguma emissão assim. Então é isso, gente. Eu deixei aqui, ó, vou deixar pintadinho os itens que não são essenciais. Tem bastante, vocês podem ver como a gente pode enxugar bastante. E depois na próxima aula, eu vou falar para vocês como realizar um projeto sem ter 100% da verba. Como que os produtores executivos, principalmente, conseguem fazer essa mágica, né? Como que a gente se comunica com a equipe, quais as manobras que a gente faz para a gente conseguir fazer um projeto mesmo, a gente não tendo captado 100% do que a gente programou de início, tá bom? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem estiver assistindo. Até a próxima.